Olá, gente, Nonata do canal Minha Luz Cresce, em mais uma tentativa desesperadora de gravar. Por incrível que pareça, desde quando eu comecei a falar de mecânica quântica, comecei a falar dos átomos, coisas bem esquisitas têm acontecido. Tipo, tenho que gravar 10 vezes pra uma dar certo. Às vezes que é informado sobre a queda de um avião, sai no noticiário esse tipo de informação, outros aviões caem. Você sabia disso? Existem estatísticas que mostram que sim, quando acontece uma notícia de queda de avião, notícias de suicídio chamam mais notícias de suicídio. Mais suicídios acontecem, mais aviões caem. E por quê? Você consegue imaginar o porquê? Porque nós somos uma onda de energia. Nós não somos o que aparentemente apresentamos, só matéria. Nós somos ondas de vibração. Quando se coloca um microscópio no nosso corpo, depois dos elétrons e prótons e todas essas coisas que a gente aprende na escola, ou não, porque eu nunca aprendi sobre isso, vem o vácuo quântico, uma onda de energia. E quando uma população, uma sociedade, um povo vibra medo que avião vai cair, que pessoas vão se suicidar, as coisas acontecem. Por que eu tô abordando esse assunto? Porque de vez em quando entro no Instagram ou outras redes sociais, continuo vendo as confusões políticas. As pessoas querem defender seus pontos de vista, querem defender a justiça falando de injustiças, falando de roubos, falando de coisas ruins. Não percebem que estão produzindo mais do mesmo. Quanto mais coisas ruins elas falam, mais coisas ruins acontecem. O mundo sempre foi assim, parece que às vezes, né? Assim, a gente não quer ser pessimista, sabe? A gente quer ser uma pessoa otimista. Eu sou uma pessoa otimista, tanto que raramente eu vejo essas coisas. Mas tem gente que vive nesse mundo. Que vive no mundo da injustiça, que tudo tá errado, que só tem roubo, que só tem coisas ruins. E quanto mais ela espalha essa coisa ruim, mais aumenta a coisa ruim no mundo, atingindo a mim, que estou numa vibe positiva, atingindo a todos. Comprovadamente, que são esses exemplos que eu dei, quanto mais se pensa numa coisa, mais ela aumenta. Onde eu coloco o foco, mais aquilo cresce. Por isso que nunca vai acabar a fome, nunca vai acabar a guerra, porque existem pessoas fazendo campanha contra a fome e contra a guerra. Quando a campanha deveria ser: vamos trabalhar a paz nos lares, vamos trabalhar a fartura, vamos fazer com que as pessoas aprendam a pescar, as pessoas aprendam a produzir, não apenas dar um prato de comida. Um prato de comida para quem tá com fome realmente é maravilhoso. Mas depois do prato com comida tem que vir um livro, tem que vir uma aprendizagem, tem que ter essa condição. Tá aqui, eu vou te dar comida, mas vamos aprender a fazer alguma coisa, porque senão nós seremos essa pessoa que retroalimenta o sistema miserável do mundo. E para nós fazermos uma coisa melhor pelo mundo, pelo universo, pela galáxia, nós temos que colocar a força, o foco em coisas boas. Colocar o foco na saúde, paz, no amor. Eu fico me questionando, será que as pessoas que estão falando tanto de injustiça estão tão focados em coisas ruins? Uns verdadeiros justiceiros, né? Que vestiram essa camisa. Como é que tá a família? Como é que estão os filhos, a esposa? Como é que tá a vida dessas pessoas? Elas interagem de uma forma positiva? Gente, não é uma crítica, não é um julgamento. É só pra você ver. Se você vibra isso nas redes sociais, você tá levando isso pra sua vida também, no seu dia a dia. É um mal que você tá carregando aonde você vai. E na verdade, você poderia estar fazendo paz, levando paz pra sua vida, e você estaria contribuindo com a justiça, com a paz e um monte de coisas para o mundo. Se cada um acreditar no bem, que o bem existe, que o amor existe, uma coisa de vibrar para que aconteça, de acreditar para que venha acontecer. Porque a vida toda as pessoas acreditaram no mal e não vieram coisas boas. Então que tal fazer uma coisinha diferente, né? Fazer uma corrente do bem para ver se coisas melhores acontecem. Porque quando eu digo assim, nada de bom aconteceu, não é o que eu acredito. Eu acredito que muitas coisas aconteceram, nós não somos mais selvagens, então temos ainda uma coisinha reptiliana, que é essa coisa mesmo de é meu. Quando eu passo por cima do outro, eu tô passando por cima do outro. Não sei, não consigo ver que o outro faz parte de mim. É como se eu estivesse aqui, o outro ali, bem separado, e não é verdade. Por isso que dizem que tem volta, o que nós fazemos de mal. E não é que tenha volta, não é que vai e volte, é porque eu tô fazendo a mim mesmo. É uma parte de mim. É muito maior do que vai ter volta. No Canadá fizeram uma pesquisa que fala como as pessoas gostam de coisas ruins, de noticiário ruim. Os jornalistas justificam dizendo o seguinte:
As pessoas querem ver as coisas ruins que acontecem para saberem como se defender quando acontecer com elas. Aí eu pergunto para vocês, isso faz algum sentido? Porque para mim não. Eu posso ver 1000 vezes uma pessoa sendo assaltada, um acidente de trânsito, que eu não vou saber como eu vou agir quando isso acontecer comigo. Não tem sentido isso. Então é uma justificativa totalmente sem sentido. Eu queria muito saber se você concorda com eles. Mas eu acho que isso é uma fábrica de medo. O medo faz com que a gente viva em estado de luta ou fuga, que é o que nos causa ansiedade. Essa ansiedade que era causada no homem antigamente porque ele tinha que enfrentar um leão, um tigre, hoje em dia a gente sente quando vai falar com o patrão, quando a gente vai apresentar um trabalho, qualquer coisinha a gente está sentindo muito medo e pânico. Então eu não posso acreditar, não consigo acreditar que faça bem eu saber de coisas ruins, que tem algum valor isso. Para você pensar só mais um pouquinho sobre esse poder do pensamento. Eu tenho um vizinho, já foi assaltado algumas vezes, que ele é um chama pra ladrão. Às vezes o ladrão tá pensando assim, não, vou trabalhar hoje não. Mas aí o meu vizinho sai de casa com tanto medo, e o ladrão diz assim, eita, tem alguém me chamando, eu vou. E aí ele é assaltado de novo. Ele virou freguês de ladrão, porque ele pensa demais em assalto. Ele tá vivendo nesse medo. Enquanto ele não fizer uma limpeza, enquanto ele não se ajudar, ele vai estar atraindo esse tipo de pessoas. Nesse momento, eu te chamo para essa reflexão, para você pensar se você não está atraindo para sua vida mais do mesmo. Você pensa em injustiça e aí você vai num lugar fazer uma compra, te enrolam, você é injustiçado. Você pensa em ladrão o tempo todo e você é roubado de alguma forma. Eu te chamo para esse momento de reflexão. Veja se essa coisa que você está pensando, se não está, seja pro bem ou pro mal. Porque tanto eu posso estar pensando coisas boas como coisas ruins. E de tanto pensar, elas acontecem. Analise, faça uma reflexão. Diga se faz algum sentido, porque nós acreditamos no poder das ondas do celular, que voando ou em túnel, metrô, essas ondas funcionam normalmente, mas nós não acreditamos no nosso poder do pensamento, que é muito mais forte do que essa coisa, a parafernália eletrônica. E é tão forte que muitas vezes a gente pensa numa pessoa e ela liga pra gente. A gente pensa forte numa pessoa, sente como se estivesse encontrando com ela e a gente encontra com ela. Precisamos acreditar mais nesse nosso poder de cocriação. E parar de cocriar coisas ruins, sair do mal. Vir para o bem. Beijo, se inscreve no canal, minha luz cresce. Existem estatísticas. Meu Deus, se fosse ao vivo, hein? Tava lascada. Existem estatísticas